de emoção. Aleluia, aleluia, e para sempre esta será a nossa canção. Dessa estrada eu não saio e ninguém vai me tirar, pois aquele que é maior comigo está. Tenho o cheiro de um anjo, sou um cidadão do céu, e para sempre com Jesus irei morar. Aleluia, aleluia, de alegria vou pular de emoção. Aleluia, aleluia, e para sempre esta será a nossa canção. Está pensando em visitar Camboriú? Hospede-se no Arco do Sol Parque Hotel, próximo à Igreja Assembleia de Deus, na Rua Coronel Benjamin Vieira, número 50, Centro, Camboriú, Santa Catarina. Faça sua reserva através dos telefones 47 33650494 e 47 99251 5677. Arco do Sol Parque Hotel, o hotel que todos os gideonitas se hospedam. Venham conferir. Natal missionário, via tua festa. 10h30. Todos os dias quando acordo é assim, eu ligo meu rádio nas ondas da alegria e sigo feliz. Eu ouço a qualquer hora, ela é tudo pra mim. Rádio Voz Missionária. Todos os dias quando acordo é assim. Rádio Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus.
Digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao verso 58. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por você estar ligadinho conosco, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Na técnica de som, o irmão Will já tinha deixado tudo pronto. Chegamos aqui para apresentar esse programa. E o nosso professor, que já está aquecido, já deu aula no Templo Sede, o evangelista irmão Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano Bernardino Soares. Paz do Senhor, jovem Will. E a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí ligadinhos conosco. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Estive fora domingo passado, né? Não estive aqui. Estava muito mal. E domingo eu estava melhorando, mas mesmo assim ainda estava bem ruim ainda. Me deu uma cólica intestinal e eu achei que era apêndice, não conseguia dormir. Cheguei a deitar de bruços no tapete da sala. É terrível. Tanta dor que eu estava sentindo. Cólica é terrível. Então na quarta, na quinta e na sexta praticamente não trabalhei. Sábado aí eu comecei a melhorar, domingo eu ainda estava ruim. Mesmo assim eu vim para dar aula aí na escola dominical, mas aí encontrei o Ricardo ali. O Ricardo é o socorro bem presente na angústia. Aí a gente conseguiu melhorar. Mesmo assim ainda fui pregar lá em São João Batista e preguei ainda doente lá no Timbezinho, né? Os irmãos que estão lá, Deus abençoe. Alguns alunos nossos que acompanham a escola bíblica lá de São João Batista, eu tenho que mandar um abraço, mas ver se eu consigo dar esse abraço outro dia, porque a anotação está no celular agora, não vou poder procurar. Mas um abração a todos os irmãos. Tem bastante alunos ali, irmãos que vieram comunicar que acompanham a escola bíblica. Depois da IBD deles, eles chegam em casa e ligam o rádio, na escola bíblica. Tem muitos meios de acompanhar. Sim. E aí acompanhem conosco. Muito obrigado, tá, queridos irmãos, pelo carinho. Também ali do Jardim Aliança, os irmãos que estão ali. Preguei ontem, vou pregar hoje de novo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Nós temos nas redes sociais, né? Temos o YouTube, Gideões Missionários da Última Hora, Rádio Voz Missionária. Temos o canal no Facebook também, que é dos Gideões Missionários da Última Hora, e que você pode estar compartilhando, você que está assistindo o vídeo, e você pode estar compartilhando essa aula e nos ajuda para alcançar mais e mais pessoas. Também para você que quer rever essa aula, tem um canal também do irmão Eliel Uller, Eliel Uller só, né? Sim. Eliel Uller, e ali tem todas as aulas gravadas. Se tiver alguma dúvida ou quer rever algum assunto, por gentileza, entra no YouTube, canal Eliel Uller,
e ali tem todas as aulas e as explicações. E se tiver alguma dúvida também pode deixar algum recado que ele acaba a gente respondendo. Responde, porque agora eu organizei em playlist, então esse título aqui, ó, que é O Governo Divino em Mãos Humanas, é só entrar no canal e clicar em playlist e vai estar lá todas as aulas. Nós estamos na 9ª, então tem 8 aulas lá desse muito assunto, bom. Né? Fora as outras, né? Porque já faz um ano. Porque às vezes os irmãos me perguntam coisas que já foi falado na aula, e aí eu digo, ó, tá lá no link, aí eu mando o link e já respondo. Porque é bastante gente também, né? É complicado responder todo mundo. E a aula responde por si, né? Claro, vamos lá. Vamos orar então para dar início à aula, senão a gente começa e pode orar, irmão Eliel. Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, pelo Senhor ter nos dado essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Te agradecemos pela Tua palavra, que é um bálsamo, um refrigério, e nós cremos muito no poder da Tua palavra. Sabemos que o Senhor é maravilhoso. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua companhia, que o Senhor fique conosco, nos dando orientação, que cada dia nós possamos aplicar tudo o que está sendo ensinado. Nós te entregamos essa IBD nas Tuas mãos, que o Senhor alcance cada um e que todos sejamos abençoados e tocados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição de número 9 hoje, dia 1º de dezembro de 2019. Nós estamos estudando sobre o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Hoje nós vamos estudar sobre o reinado de Davi. O nosso textuário, para você que nos acompanha pela Bíblia Sagrada, segundo o livro de Samuel, capítulo 5 e verso 12, que diz assim: Entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor de seu povo. A nossa verdade prática, a glória do reinado de Davi deve-se antes de tudo à boa mão de Deus que estava sobre ele. Estudamos na lição passada sobre o exílio e foi comentado as várias dificuldades que Davi passou, desde o momento da primeira unção. Vamos ver aqui que vai ter as outras unções, né? Mas desde a primeira unção, que ele foi ungido para ser rei, e a perseguição e o exílio e tudo mais que ele passou. Quantas dúvidas passou em seu coração? Será que era? Será que não era? E quando o reino começou a ser confirmado, quando as promessas de Deus começou a ser materializada, como a gente vai ver na lição e na leitura bíblica em classe, ele diz esse texto: então entendeu Davi que o Senhor confirmava a rei de Israel, quando as coisas começaram a acontecer. Mas demorou um eito bom, né? Sim. Até Davi começar a entender isso, porque no capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel, quando Samuel ungiu Davi entre seus irmãos, ele não disse nada de reino, apenas derramou o azeite. Então eles entenderam que era alguma coisa relacionada ao reinado, né? Já que o profetismo não era e provavelmente o sacerdócio também não, porque Davi era da tribo de Judá, então provavelmente era reino. E mesmo assim, Davi ele se sentia de uma certa forma ungido por Deus, e ele passou a agir de uma maneira diferente. Isso. E a Bíblia diz: e o Espírito de Deus se apoderou dele. Então ele só vai entender que Deus o confirmava depois de 14 anos aproximadamente. Isso. Dessa unção que ele tinha, provavelmente 16, né? Até ele chegar nos 30 e tornar-se rei em Hebrom, e depois 37 anos e meio para se tornar rei de todo Israel. Foi uma escada contínua, longa e dolorosa. Isso. Mas foi possível, e foi o preparo para que ele alcançasse o lugar que alcançou. Então quando Deus ele vai te levar para um lugar alto, você vai ter que sofrer muito nas escadas, para quando você chegar lá, desfrutar do visual e ter experiência para se manter no topo. Porque subir de helicóptero ou de elevador é fácil, difícil é permanecer lá, e só permanece quem soube subir. Amém. A nossa leitura bíblica em classe, segundo o livro de Samuel, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Eis-nos daqui, teus ossos e tua carne somos.
E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltava o seu reino por amor do seu povo. Então começou aqui. Desde o início do verso 1 que a gente começou a ler, então todas as tribos de Israel vieram a Davi. Não é Davi que se fez rei. Não, porque a ideia principal aqui para começar o reinado de Davi partiu dos anciãos. Então os anciãos nessa época eram o poder executivo, legislativo e judiciário juntos, somados. Eles eram os homens mais velhos do vilarejo e que tinham uma moral, né? Que ninguém podia dizer nada contra. Então eles eram homens muito sérios no seu viver e que representavam bem toda aquela comunidade e também todas as tribos. Então a união desses anciãos é que fizeram a frente para que Davi começasse o seu reinado, porque eles entenderam pelos anos em que Davi guerreou, ainda estando Saul no reinado, ou seja, Saul sendo um rei mau, mas Davi servia Saul como um chefe de exército. E isso fez o povo entender que Davi tinha capacidade para se tornar rei. Aí começa o reinado de Davi. Então eu acho muito impressionante que parece que as pessoas, né, olham a história de Davi, parece que ele caiu no trono, assim, sentou no trono e começou a mandar. Mas não é assim. Não. A vida da gente não é assim. As promessas, elas acontecem, mas o cumprimento é demorado. Porque eles dizem aqui, né? E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entrava com Israel. Sim. Né? Começou uma construção e ele provou. É como eu disse na igreja, né? Com Samuel também, quando se tornou sacerdote, ele começou primeiro exercendo o sacerdócio, servindo Eli. E depois de muito servir Eli, ele começou a ser recebido pelo povo como alguém que prestava um serviço muito melhor do que os filhos de Eli. Quando morreu aquela linhagem sacerdotal, quem é que deveria assumir o posto de sacerdote? Samuel. Então, porque ele construiu essa trajetória. Então a gente constrói. Nós não estamos prontos. Eu sempre digo que o que Deus vai dar, Ele não vai dar, Ele está dando. Ele vai dando no contra-gota, vai aos poucos, vai derramando aos poucos. E quando as coisas acontecem, a gente já está maduro para isso. Mas toda a trajetória fez parte do plano de Deus para que a gente alcançasse. Então Deus já está fazendo. Deus já está dando. Não diga assim que, Deus me esqueceu. Não, Deus está trabalhando, embora no silêncio, mas Ele está lapidando, preparando para uma posição melhor. E quando chegar a essa posição, né, seja ela qual for, você não cai, porque foi Deus que deu. Isso. Até porque Deus, quando dá as coisas, Ele dá semente, né? Ele te dá uma semente, diz, cultiva. Extrai o melhor disso. Na escola teve uma época que as crianças vinham para casa com um potinho de margarina com terra e uma sementinha, né? Tinha que cuidar. Um era feijão, outro era milho. Achava muito engraçado porque a criança participa e analisa e vê o crescimento. E os que cuidavam daquilo e cultivavam e tinham a responsabilidade e faziam, aquilo brotava e até produzia um fruto.
Os que deixavam lá jogado num canto. E valia nota, né? Aquilo secava e se perdia. E assim muitas vezes é na nossa vida. Desperte o agricultor que está em você. A nossa introdução. O pujante reinado de Davi não foi causa circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus. 1 Samuel 8:6. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom o revelaram um rei protótipo do Messias que viria. Por isso, Davi é considerado um tipo de Messias. Isso foi confirmado pela profecia de Miqueias 5:2, mencionado pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel 5:2 e pela profecia de Gênesis 49:10 e em relação a Jesus Cristo. Então aqui temos ele. Eu achei interessante essa palavra que o comentarista colocou, que revelaria um rei protótipo. Sim, né? Como se fosse só uma maquete, né? Isso. Um tipo do que seria o reinado de Cristo. Então ele, o exemplo que Davi deixa como rei é um exemplo muito marcante, porque ninguém conseguiu ser como ele. Quem vai sobrepor isso é o próprio Cristo no reinado do Messias, lá do milênio. Mas o próprio reinado de Davi, ele se torna distinto dos demais. Davi, ele é um homem que ele não se exalta. Tem uma expressão nos Salmos que diz: Deus me firmou nas alturas. Quer dizer, embora eu esteja nas alturas, mas eu não estou firmado no cargo e da posição, mas em Deus. Ele não perdeu a cabeça, ele não se achou superior. Ele continuou sendo um rei a serviço das pessoas e não de si mesmo. Ele não se torna um ditador vassalo, ele não é um opressor como Salomão se tornou. Ele não usa da sua posição para obter proveito e em momento algum para levar o povo para adoração a outra divindade. Mas ele é um homem apaixonado por Deus, mesmo estando numa posição tão alta. Porque o rei era um influenciador. Se ele dissesse agora a nação vai adorar o Milcom, ou Astarote, ou a outro deus dos cananeus, o povo ia. Não é? O povo ia. Diz que toda anonimidade é burra, né? O povo acabava cedendo, como aconteceu provavelmente na Bíblia com Jeroboão, filho de Nebate, que fez um bezerro de ouro em Dan, outro em Betel, e arrastou o reino do norte para adoração. Claro que 100% não, mas uma boa parte acabou seguindo. Como tinha um poder, claro, né? Justamente, porque por causa da influência. Então a influência de Davi era para melhorar. Então a maneira que ele trazia a arca, que ele se dedicava às coisas de Deus, que ele organizou o culto, que ele fez a fortaleza, como a gente vai ver hoje, o reinado de Davi, era um aprendizado para todos os povos circunvizinhos desejar servir o Deus de Israel. Esse foi um princípio do reinado de Davi. É claro que não foi perfeito, porque a gente vai ver semana que vem que a respeito do pecado de Davi, ele pecou, lógico, né? Que ele era um homem falho. E até é importante que a gente lembre disso, que por melhor que alguém seja, ainda é gente, peca. E por isso a gente tem que prestar atenção na vida. Mas Davi se torna um rei sem comparação com nenhum outro na história de Israel. Nem até hoje não se fez um reinado tão grande, tão expansivo como o dele. Isso. Davi é constituído rei. 3 motivos para a sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel, norte, e ungido rei por 3 razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Deuteronômio 17:15. Pois era irmão da nação. 1 Crônicas 11:1. O segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. 1 Samuel 18:16. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus, de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. 1 Samuel 3:10. Então aqui ele é constituído rei. As características dele. Eu acho que primeiro envolve o ser e depois o ter. Porque tem muita gente que tem, mas não é. Por exemplo, Davi, ele era rei, mas não tinha um reinado. Saul tinha um reinado, mas não era rei. Então,
Para Deus, Davi era o rei. Ele era o líder, ele era apaixonado por Deus, era a pessoa certa, mas ele ainda não estava no trono. Então, como ele tinha a promessa de Deus, que Deus prometeu para ele, embora não registrado na Bíblia, mas ele entendeu que a unção de Samuel era para ser rei, ele começa a se comportar como alguém que será rei. Embora na simplicidade, cuidando de ovelhas e tal, mas ele tem muitas coisas que ele deixa de fazer porque ele entendeu isso. Mais à frente, quando ele teve Saul nas mãos para matar, ele não matou porque ele sabia que Deus havia prometido para ele e que o próprio Jonatas tinha dito: tu serás rei, e o meu pai sabe muito bem. Então ele entendeu que ser um rei matando o rei atrairia mais alguns, atrairia mais rebeldia dentro do conspiração próprio seria essa palavra. Ele atrairia, porque essa era a sequência de uma dinastia. Por exemplo, um rei matava o outro, se tornava rei. Com certeza ele ia achar conspiradores que o matassem também, principalmente relacionado à família do rei anterior, se ele não matou todos, ou se pelo menos matou todos, mas ficava amigos, e esses amigos estavam andando no palácio real e acabavam matando. Davi não queria isso. Então por isso que ele começa a se comportar dessa forma. Então é aí que a gente vê que ele preenchia essas condições para ser rei. Primeiro, que ele era filho da terra, não é? Ele era irmão da nação. Depois, ele foi escolhido porque ele era de uma liderança militar notável. Ele sabia entrar e sair numa guerra. E depois ele estava pautado em uma promessa da parte de Deus. E essa promessa sempre foi lembrada. Jonatas falou para Davi, Abigail falou para Davi: Davi, tu serás rei, teus inimigos serão atados numa funda e jogados ao longe, não é? E os próprios anciãos de Judá disseram: Deus falou que tu serias chefe sobre Israel. Então a gente vê como essa promessa ficou famosa. Tanto que Saul queria matar Davi por causa dessa promessa. Sim, porque ele queria estabelecer o reinado dele, a forma dele. Então Davi, ele era sem ter. Ou seja, ele era um rei antes dele se tornar rei, mas ele não tinha um reinado. Então ele, na verdade, ele não se torna rei. Ele vem se tornando rei. Quando ele assume com 30 anos, ele já está há 14 anos correndo com uma promessa. Então é isso que eu vejo quando Deus tem um plano na vida de alguém. Você não se torna, você está se tornando. É no caminho. O que Deus vai fazer, ele já está fazendo. Davi, quando assume o reino, foi só o resultado do que ele já fazia. Isso. É esse que é o princípio. Primeiro o encargo e depois o cargo. Mas hoje tem muita gente que é ao contrário. Ele quer primeiro ser presbítero para depois começar a pregar. Ele quer primeiro ser pastor para depois evangelizar. E não é assim. Primeiro a gente exerce a função. E o título é só uma consequência da função que a gente já ocupa. Isso. Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe de pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, que no hebraico é Nagid, ele seria um capitão, príncipe, líder, como um pastor. Hebraico, Roé. Ele cumpriria, apacentaria, ele se revelaria um amigo especial, que do hebraico é Piel. Assim, Deus zelava pelo seu povo. Salmos 23, Salmos 77 e 20. Estava claro que Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso, não um déspota ou um tirano. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho, sem qualquer exibição de domínio, mas sendo exemplo do rebanho. 1 Pedro 5:3. Paulo disse que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da alegria de cada cristão. 2 Coríntios 1:24. Então aqui tem um princípio. O líder não é aquele que é servido, é aquele que está em um posto para servir. Então quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele demonstra isso, que quem não vive para servir, não serve para viver. Então Davi, ele era um líder a serviço do povo. Ou seja, o pastor, ele não está naquela posição para ser servido. Ele está naquela posição para servir as ovelhas. Porque cuidar de ovelhas dá muito trabalho e pouco lucro.
E a igreja, agora voltando para a nossa época, não é um rebanho de vacas leiteiras. A igreja é um rebanho de ovelhas. Vacas leiteiras visa apenas lucro. E ovelhas é cuidado, proteção e provisão. Ovelha é cuidado, provisão e proteção. Vacas leiteiras é lucro. Davi, ele não era um líder autoritário, mas ele tinha autoridade porque ele era um líder. E como líder, ele dava o exemplo e era seguido. Porque o líder não é aquele que manda, é aquele que faz e é seguido. Ele é obedecido não porque ele prova que é ele que manda, porque quando você precisa provar que manda, você já não manda mais. Aqui quem manda é eu, como eu já ouvi alguns pastores dizer, mas na verdade não manda mais, porque está tentando provar uma coisa que não é verdade. Porque mesmo que você tenha dinheiro e pague alguém, peça ao invés de mandar. Porque mesmo que você tenha dinheiro, é possível que a pessoa que recebe não faça do jeito que você quer. Sim. E não obedeça. Por isso que o líder, ele é diferente do chefe. O chefe é autoritário e um líder há uma diferença muito grande. Por isso que Pedro escreveu que o obreiro, ele deve servir de exemplo ao rebanho. E o rebanho deve reverenciar o líder, não para que ele faça gemendo, mas para que ele faça com amor. Então aí nós temos dois lados da moeda, que deve haver cumplicidade. Como marido e mulher, como pastor e igreja. O pastor, ele deve estar liderando a favor da igreja e a igreja agir de modo a não pesar essa liderança, de modo a tornar insuportável o cargo e o ofício do pastor. E entender que pastor é gente, filho de pastor também é gente, mulher de pastor também é gente, também falha, e não puna tanto assim, não é? Porque às vezes se pune tanto o filho do pastor, né? O neto do pastor, porque é filho do pastor. E às vezes tem outros filhos de crentes que estão fazendo até pior, mas a gente não fala porque não é do pastor. Então a gente tem que cuidar para não pesar a cruz, e o pastor deve exercer essa função de modo a liderar a favor da igreja. E Davi, ele se torna esse líder apacentador. Por isso que ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso, amém. A consolidação do reinado de Davi. A edificação de Jerusalém. Tão logo é ungido rei, Davi se lança ao trabalho. Primeiro intento é tornar sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. 2 Samuel 3, 2 e 5, o 5, 13 e o 16. Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois foi conquistada sob sua liderança. Neste caso, ela era vista como um espólio próprio. Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-los. Sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas de seus opositores, busca orientação divina e parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus. Com a presença de Deus na vida, Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras, mantendo-as sob o seu poder. Então tem a edificação de Jerusalém, porque Jerusalém, ela pertencia ao reinado, estava dentro geograficamente dentro dos limites de Israel, mas ainda não havia sido conquistada. Era dos jebuseus, porque ela era impenetrável, né? Ela era uma fortaleza, e como Jerusalém está construída sobre uma rocha, ela é alta e está rodeada por montanhas. Só voltando um pouquinho, Fabiano, acho que você esqueceu de ler entrando em aliança com o povo, que é não, então vamos voltar aqui o 3. Não tem problema, não precisa ler. É só porque de repente os irmãos estão acompanhando na revista e perceberam que ficou um tópico para trás, mas é só para resumir o texto, sem precisar fazer a leitura, é que aqui Davi faz uma aliança com o povo. Então quando ele faz esse acordo, diz a Bíblia que todo o povo prometeu lealdade a Davi. Isso. Então essa lealdade do povo, ela foi fundamental para a expansão do reino, porque sem o povo não há um reino sólido e sustentável. Por isso que nós precisamos uns dos outros, né? Por exemplo, uma nação que está dividida, ela está enfraquecida. Uma casa dividida, uma igreja dividida. Por isso que o Salmo 133, a meu ver, ele não se encaixa pós-exílio.
ou seja, ele não se encaixa na sua escrita no período pós-exílio, como muitos estudiosos dizem. Eu penso que o próprio Salmo tenha sido escrito por Davi, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, na ocasião em que ele assume o reino sobre todo Israel. Porque quando ele fala os irmãos vivem em união, o que está nas entrelinhas são as tribos. Porque a tribo de Efraim, que é a tribo mais poderosa do norte, ela não se dava com a tribo de Judá, que era a tribo mais poderosa do sul e também de todo Israel. E em muitos casos, quando era interesse de Israel, Judá mandava 10, 15 mil homens. E quando era interesse de Judá, Israel mandava 10, 15 mil homens. Eles não eram unidos. Sul e norte sempre tiveram divisões. Sul e norte de Israel sempre tiveram divisões. A ruptura do reino foi só um resultado de uma divisão que já existia. Internamente já existia. Internamente já existia. Então, quando o escritor do Salmo 133 coloca o óleo precioso, que a união é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, ele está querendo unificar todas as tribos em um sumo sacerdote só, porque havia só um sumo sacerdote para toda a nação. Por isso que ele fala da união, e ele diz que o óleo desce de cima para baixo, porque é um derramar da presença de Deus que vai até a orla das suas vestes. Porque dali o Senhor ordena a vida. Por que ele está falando do Monte Hermon? Porque o Monte Hermon está no final do Vale de Israel, né? Nas colinas de Golã, de onde vem a água que descedenta todo aquele vale. Ou seja, o degelo do monte, que está a 2.814 metros acima do nível do mar, que é o Monte Hermon, faz com que o Rio Jordão permaneça com água durante o ano todo, a despeito das suas nascentes, mas ainda mais por causa do degelo, e faz com que a água do Jordão torne a vida um acontecimento ali naquele vale. Entende? Por isso que ele fala da união, porque a mesma água vem para todos, a mesma chuva vem para todos. Há só um sumo sacerdote e foi um único azeite que desceu sobre a cabeça dele. Então por isso que os irmãos devem viver em união. Esse é o princípio. Então ele unifica de uma forma como nunca antes. Até a tribo de Benjamim, que era uma tribo que era avessa a Davi, pelo fato de Saul ser da tribo, ela também passou a ser de uma certa forma como que favorável a Davi, porque Davi foi um homem muito sábio, tanto que quando os benjamitas enterraram Saul e seus filhos, que estavam pendurados no muro de Bet-Sean, lá na terra dos filisteus, naquela guerra que Saul morreu, os homens de Jabes de Gileade caminharam uma noite inteira e o outro dia para trazer os corpos deles e enterrar na terra de Israel. E Davi mandou presentes para eles e falou: olha, realmente o que vocês fizeram, eu aplaudo, né? E eram benjamitas. Então aí Davi já estava ganhando o coração dessa tribo também. As atitudes dele, as atitudes de Davi fez com que ele ganhasse ele partiu, essa confiança do povo. E ele partiu para o pior, a tribo que estava mais longe de simpatizar com ele, que era a tribo de Benjamim. Isso. E com essa atitude ele traz para perto. E agora voltando para a questão da edificação de Jerusalém, quando a gente lê o Salmo 125, diz assim, ó: como os montes estão em volta de Sião, assim o Senhor em volta do seu povo. Que está falando ali de Jerusalém. Jerusalém, por ser um lugar estratégico, ele é alto, então um atalaia tem uma visão de 180 graus em uma torre alta, ele consegue fazer um revezamento de 6 em 6 horas e manter protegido aquele lugar durante o dia e durante a noite. É um lugar protegido porque as muralhas são altas, como eu disse, a visão ela é mais longa, então por isso os jebuseus não saíam dali, porque cada vez que um povo se aproximava, eles atiravam flechas sobre o muro, então ficava muito difícil, a não ser que usassem um ariete, que o ariete era aquela tora para arrombar portões, mas não era tão usado na época, ou se construísse uma rampa, como aconteceu em alguns casos na antiguidade, mas era uma cidade impenetrável. E Davi ofereceu o primeiro lugar de comandante do exército quem destruísse a cidade ou que tomasse a cidade dos jebuseus. Aí Joabe descobriu que tinha um canal que entrava água na cidade. Isso. Era um canal muito estreito, não é? Que saía água do tanque de Siloé, percorria por uma distância de 14 metros sobre uma rocha e caía do lado de dentro da cidade. Então ele entrou por ali com seus homens e conseguiu então vencer os jebuseus, destravar a porta por dentro. E aí abriu-se o início ali de um palacete ou uma fortaleza. E aí começou-se a caracterização de reino, porque até com Saul não tinha palácio.
Não tinha fortaleza. Não tinha capital, né? Saul, ao invés de construir palácio, fortaleza, organizar a Arca da Aliança em um templo e pensar nas coisas de Deus, ele não pensou em nada disso. Ele ficou 40 anos no seu reinado e quase metade desse período ele ficou fazendo uma coisa só. Pegou os 3.000 homens melhores que ele tinha e ficou perseguindo Davi para tentar matar. Enquanto ele estava distraído, enquanto ele estava distraído querendo matar Davi, o tempo passou e ele não fez nada. Por isso que eu digo, quando você luta para destruir a vida de alguém, é o seu tempo que está acabando e é a sua vida que está passando e você não está aproveitando. Porque tem pessoas que sentem o prazer de ver o outro sofrer. Enquanto não vê isso, não sossega. Só que não percebe que a sua própria vida está passando. Então deixa isso para lá. Perdoe, esqueça, peça para Deus tirar essa mágoa, essa raiz de amargura do teu coração e viva livre dessas coisas, porque o que Deus tem para a tua vida só vai acontecer quando você jogar isso na lata do lixo. O seu passado não deve ser o fantasma que te assusta no presente. Do contrário, você não terá um futuro, mas que nessa manhã, Deus falando ao seu coração, você possa entender que é contigo que Ele fala e que chegou a hora de você jogar fora todo esse fardo, toda essa bagagem, porque você não é Saul, você é Davi. Vai perdoando no caminho, mas não para de crescer para chegar onde Deus quer. As reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da Arca de Jerusalém. O sentido que envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus. Enquanto o rei Saul era insensível com o sacerdócio, dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca, e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive levá-la. É bom levar em consideração que Davi não tensionava apenas fazer a Jerusalém uma capital religiosa para manter o povo leal a si, mas se tratava de estratégia política. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar o Senhor, o que por vezes, para alguns, causava escândalo, como foi para Mical, 2 Samuel 6:20. Mas procedia assim, porque ele desejava exaltar a Deus. Ele começa uma reforma. Tem uma diferença entre Davi e Saul? Tem. E o texto diz assim, 1 Crônicas 13:3. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Isso. E aí, onde perderam as guerras e não conseguiram progredir. E Davi sabia disso e ele vai buscar essa arca. Mas o que eu acho interessante é Saul matou os sacerdotes, né? Matou os 70 sacerdotes lá e os deixou. Davi cuidava disso e reverenciava e sabia que tudo o que ele deveria fazer e tudo o que ele tinha vinha de Deus. E aí ele cuidava disso. Ele tinha o seu coração nisso, diferentemente de Saul, que perdeu essa noção. E Davi era apaixonado por Deus. Eu estava procurando o texto e encontrei. Salmo 132. Não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Isso aqui é uma referência à arca. Isso. Ele fez uma tenda em Jerusalém e desejou levar a arca para Jerusalém, para ficar um pouco mais perto da presença de Deus. Então, ele não era o que era porque sabia lutar. Ele era o que era porque a presença de Deus era a prioridade na vida dele. Ele sabia que ele precisava da presença de Deus. Até mesmo quando ele pecou, ele buscou insistentemente para recuperar essa presença que ele havia perdido. Então a presença de Deus é a coisa mais importante. E essa reforma religiosa, ele começa de uma forma meio que a facão, como a gente diz, né? Porque ele começa a trazer a Arca da Aliança em um carro novo. E aí o Aiô e o Zá estavam um de um lado e outro de outro. Os bois tropeçaram, a arca quis cair e o Uzá segurou a arca. Quando ele segura a arca, ele morre. E aí ele fica naquela questão, né? Como a arca virá a mim? Ele tinha esse desejo, mas não sabia como, porque ele foi afoito. Ao invés de ele buscar entender a forma correta de carregar a arca, do manejo, ele copiou dos filisteus. Irmãos, 1 Samuel 6, os filisteus fazem um carro novo e devolvem a arca.
Segundo Samuel 6, Davi faz um carro novo e quer levar a arca de Kiriat Jearim para a sua cidadela, para a fortaleza. E aí não deu certo. Aí a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E então nós vamos ver no próprio relato bíblico, principalmente de Crônicas, que ele chamou os levitas e organizou eles para que carregassem a arca. E quando eles davam 6 passos, Davi parava e fazia sacrifício. E aí provavelmente ele observava, será que ninguém morreu? E aí dava mais 6 passos, mais um sacrifício, mais 6 passos, mais um sacrifício, naquela reverência, e Davi ia na frente saltando e dando glória a Deus. A Bíblia diz que ele dançava com força, quer dizer que ele não tinha um ritmo sincronizado. Ele pulava, ele dava soco no ar, ele gritava, ele pulava de vez, porque ele estava entusiasmado ao levar a arca, que era a presença de Deus. Porque ele sabia que ali estava toda a força de Israel, né? O próprio Deus ia se manifestar agora, né? Estar na capital. E que nada ficaria na frente dele. E ele diz isso, né? E temeu Davi o Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor, né? Aí eu encontrei o texto, irmãos. 1 Crônicas 15:3. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, né? E aí organizou eles em ordem para que a arca fosse carregada. Aí ele pensou, onde estão os levitas? O modelo humano não substitui o modelo divino. Nós temos um modelo, e esse modelo é a Bíblia Sagrada. Não adianta adaptá-la, torcê-la. É a vontade de Deus. A gente não pode mudar isso. Não adianta impor a nossa vontade. Davi queria carregar um carro novo, mas ele precisava seguir o modelo que Deus disse. Era para que alguém participasse desse momento, carregando nos ombros, e essas pessoas eram os levitas. Isso está em 1 Crônicas 15. Como virá a mim? Isso. Aí alguém deve ter respondido. É simples. Chama os levitas, põe nas costas deles e carrega do modelo certo. Como era para fazer, né? Porque há muito tempo já estava Jerusalém sem arca, né? Já, os 90 anos. Isso. 90 anos. Desde Ofni e Finéias até ali próximo ao período de Saul, a arca estava fora do seu lugar. Isso. Na terra dos filisteus ficou 7 meses. Mas depois foi para Kiriat Jearim e ficou muito tempo. Em Meleque, né? Então até ela chegar, até naquela ocasião, passaram-se 90 anos. Os 40 anos de Saul e mais o período todo de Samuel como juiz. E aí então, na época de Davi, ele traz para Jerusalém. Isso. Por isso que eles não foram buscar nos sacerdotes, né? Porque não se fazia mais isso, né? Ele foi buscar o que tinha feito. Claro, a gente vê que até o próprio Saul, ele se interessou apenas uma vez pela arca, que foi no meio de uma batalha que ele estava para guerrear contra os filisteus. Ele mandou trazer a arca, e quando eles estavam indo buscar, os filisteus começaram a lutar entre si. Daí ele falou, Deus, não precisa buscar mais arca, já está resumido, os filisteus já estão brigando entre si. Porque só no momento do apuro que ele queria buscar, né? É aquele que não busca a presença de Deus, não busca servi-lo no tempo da bonança, e quando está num aperto, é a mesma coisa. Ah, meu Deus do céu, e agora? Né? Lembra da polícia de Deus. Isso. Passou o aperto, esquece dos dois. Isso. E hoje eu estou achando bem os textos, irmão, não sei o que deu. E o texto que eu acabei de citar é 1 Samuel 14:18. Disse Saul a Aías, traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, desista de trazer a arca. 1 Samuel 14:19. Ele não tinha prazer nas coisas do sagrado, né? Não, só na hora do apuro. Essa é uma diferença entre Saul e Davi. Uma das várias diferenças. Isso. A Suprema Aliança Davídica. Quem profetizou sobre a Aliança Davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. 2 Samuel 7, do 1 ao 15. Podemos ver as 3 coisas importantes que iriam caracterizar a aliança davídica: a firmeza da sua família na terra, seus sucessores teriam a presença de Deus, uma dinastia eterna. 2 Samuel 7, 11 e 16. O texto é 2 Samuel 7, onde o profeta Natã foi conversar com Davi, e Davi disse a ele, veja, eu moro num palácio feito de cedro, a arca de Deus mora numa cabana, ou uma tenda.
Então Natan disse: vai, faze tudo o que estiver em teu coração, porque o Senhor é com você. Só que, não. Naquela noite Natan não dormiu. E Deus falou com Natan: mandei você dizer alguma coisa para Davi, que Davi queria fazer um templo. E aí Natan volta já pelo alvorecer e diz para Davi: assim diz o Senhor, esquece, você não é a pessoa certa para construir um templo. O homem segundo o coração de Deus, de acordo com a gente ouve sempre essa expressão famosa, recebeu um não de Deus também. Então um homem que sempre consultava a Deus, Deus dizia vai, faz, e ganhou muitas vitórias, na hora de fazer o templo, Deus disse não. Parece Moisés, que lutou durante 40 anos e Deus disse: não entrarás na terra prometida, vais morrer, vai para o céu também, só que na terra prometida teus pés não chegam. Por que Deus diz não a homens tão piedosos e que têm desfrutado uma piedade, de uma intimidade tão grande com Deus? É porque Deus é Pai. E como Deus é Pai, Ele sabe a hora de dizer sim e a hora de dizer não. E o não de Deus é muito melhor do que o nosso sim. Então é bom que a gente entenda que nem tudo que a gente quer, a gente tem, mas que a gente terá o que a gente precisa. Porque o Salmo 23 não diz que eu vou ter tudo que eu quero, diz que eu vou ter o que eu preciso. Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não falta para uma ovelha, tendo um pastor bom, é provisão, proteção e cuidado. E isso Deus tem feito. Deus tem provido, Deus tem protegido, Deus tem cuidado. Coisas vêm e vão, e muitas delas nunca teremos, e muitas coisas nunca seremos. Mas o importante é entender que Ele, o pastor, Ele é o que nós precisamos. Irmão, você tem Ele, Jesus. Irmã, você tem Jesus. As outras coisas é supérfluo. Os demais a gente corre atrás. Por enquanto, está bom. Jesus é o princípio de tudo. Tendo Ele, nós teremos o que nós precisamos na continuação da vida. Eu sempre digo ao meu filho: você nunca terá tudo o que quer. E para minha filha também. Às vezes ela exige como se ela mandasse, com 3 aninhos e meio. Mas eu digo: não, você não terá agora. Outro dia o pai vai conseguir, hoje não. E ela chora um pouquinho, daqui a pouco esquece. Não faça todas as vontades do seu filho, porque Deus também não faz isso. Até para tornar um ser humano melhor, né? Porque senão ele começa a achar que tudo é dele e todo mundo é empregado. Isso, e aí vai poder fazer coisas que ele não pode. E a geração de crentes que fica decretando e querendo mandar em Deus é uma geração que não aprendeu ainda que Deus é Pai e ao mesmo tempo soberano. E nós somos apenas servos. Não temos o direito de mandar em Deus. Porque Deus só vai dar coisa para pessoas maduras, né? Para pessoas que amadureceram. Porque esse tempo de perseguição que Davi passou foi o tempo que foi preciso para o amadurecimento dele, para que pudesse tomar as decisões corretas. E o profeta Natan profetizou a respeito disso nessa conversa do 7 de 1 Samuel. Isso. E falou de coisas posteriores a respeito da sua descendência. E quando a gente lê o Salmo 89 e 20, achei a Davi com meu santo óleo ungi, a gente vê na sequência, nos versículos mais adiante, que Deus disse assim, a tua descendência será rei eternamente. O teu reinado não terá fim. Se teus filhos abandonarem o meu concerto, deixar a minha aliança, eu fustigarei eles com vara, mas só que não retirarei deles o meu amor. Quer dizer, Deus pune. O chinelo de Deus é a extensão do seu amor, mas Ele nos ama enquanto pune. Mesmo que haja uma punição por causa de algum erro, Ele continua nos amando. Mesmo que você tenha cometido alguns erros, Ele te perdoa e te abraça e te ama. Ele não ama o pecado. Pede para que você abandone a prática errada, mas Ele continua te amando. Você vai pagar o que fez, no caso, vai colher porque é um plantio, mas Deus te perdoa porque Ele te ama. E se Ele te ama, a porta está aberta de novo. Não se sinta imperdoável, né? Não tenha vergonha de chegar-se, não tenha medo de Deus, mas chegue como o filho pródigo. Ao retornar, ao longe, o pai, vendo o filho, correu ao seu encontro, e correndo ao seu encontro o abraçou e o beijou. É uma cena linda de um pai amoroso, que é justiça, mas é amor também. Ele usa a vara, mas a vara é a extensão do seu amor, porque Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque eu tenho uma natureza que precisa de uma varada de vez em quando, né? De uma cajadada.
Mas isso é consolo porque Deus está me guiando pelo caminho certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda, né, irmãos? A gente sentir a presença de Deus e andar na presença dele. Não tem nada melhor. Não tem dinheiro que pague. É melhor o bom nome do que muita riqueza. Ele sabia que se ele não tivesse a presença de Deus, ele não teria paz, né? E era a melhor coisa que ele... E a maior riqueza que ele tinha era a paz de saber que quando fosse a guerra, ele entraria e sairia porque o Senhor era com ele. Porque ele conviveu com Saul muito tempo, também dentro do palácio. E ele viu quando Saul ficava perturbado porque não tinha paz, pela falta da presença de Deus. Ele via isso, ele não queria aquilo para ele. Quando aquele espírito vinha sobre Saul e o perturbava, Saul via aquilo, Davi via aquilo, e ele não queria aquilo na vida dele. Tanto que ele diz, né? Torna-me da alegria da salvação, né? Não faz eu perder essa confiança, né? Que tu estás comigo, né? E Davi não ficou perdendo tempo perseguindo um inimigo único, né? Como Saul perseguia Davi. Mas ele soube se estabelecer e listou as prioridades da vida dele. E a prioridade maior era Deus. Por isso que a sua prioridade não é ver seus inimigos se quebrando. A sua prioridade e a minha deve ser Deus. Quando a nossa prioridade for Deus, nós seremos tão vitoriosos quanto Davi. Isso. O nosso terceiro tópico, a grandeza política do reinado de Davi, as realizações militares. Nas Escrituras, há registros de diversas ações militares de Davi, segundo Samuel 8, do 1 ao 14. Muitos denominam esse texto de o Davi que ataca. Note que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou e tomou. Sua ação começou com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com outros povos. Já nos limites de Israel, a lista dos povos vencidos inclui filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob o controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Essas questões militares foi uma das razões de o profeta Natã profetizar para Davi que ele não poderia fazer o templo, porque ele era um homem que havia matado muita gente. Então a gente não pode pegá-los há 1000 anos antes de Cristo e trazê-los para os dias de hoje, uma distância de 3000 anos, e julgá-los num tribunal moderno, porque estamos falando de uma outra época. O sistema era de lei e havia muitos povos bárbaros, cruéis, que invadiam as terras, saqueavam, matavam, pilhavam, estupravam, assassinavam crianças, e esses mesmos povos eram atacados no ninho por Davi, como a gente vê Edom, Moabe, principalmente Edom, que foi um povo bárbaro, muito inimigo do próprio povo de Israel. E a gente vê que até o Doeg era edomita, o Novo Testamento, o Herodes também era edomita. E um dos profetas menores, que eu não me lembro agora qual deles, profetizou diretamente para o povo edomita pela forma que eles agiram na hora do cativeiro babilônico, porque eles entregavam os judeus que estavam escondidos, eles entregavam para os babilônicos, e foi uma matança, uma sangria sem tamanho. Então foram povos inimigos. Então esses povos, Davi, ele atacava esses povos antes desses povos se organizarem para atacar, só que não destruía por total, mas deixava eles pagando impostos. Então, com esse imposto que Davi recebia de nações como sírios, amonitas, moabitas, ele acabava expandindo o seu reino, e a sua jurisdição, os seus limites geográficos começou a expandir. E expandiu tanto que nunca Israel teve um território tão grande quanto nesse período. Nem hoje, nos tempos modernos, conseguiu-se um território tão vasto como no tempo de Davi. Então aí você diz assim, tá, irmão Léo, e como é que se matava tantas pessoas, né? Se a Bíblia diz que não matarás, que é um mandamento. Bom, a expressão não matarás
há um consenso entre os historiadores de que essa palavra ela está no sinônimo de não assassinarás, que é no sentido fraterno, ou seja, não pode haver dolo premeditado, aquele crime de matar, de assassinar um ente da sua própria nação por motivo banal. Então esse é o princípio de não matarás, né? Que é não assassinarás. Quando Deus dizia que era para invadir uma outra nação, como aconteceu muito naquele período do Antigo Testamento, isso realmente acontecia de fato, né? Mas era uma ordem divina, para evitar que esses povos enculturassem o seu povo, que era o povo de Israel, de modo a preservar toda aquela nação como um povo de onde descenderia o próprio Cristo, o Messias. Então era importante que se preservasse isso. O problema é que hoje os críticos pegam texto do Antigo Testamento, em uma época que toda a sociedade daquele tempo guerreava entre si quase que diariamente, muito mais do que hoje, não havia civilização como hoje, não havia essas leis internacionais, não havia acordos, não havia ONU, não havia nada disso. Então, trazer para os dias de hoje, é claro que aquilo vira um absurdo, não é? Mas, para aquele contexto, é simples. O que a gente não pode é pegar o texto e atualizá-lo direto, sem passar por uma interpretação. Então, vamos pegar o Salmo 137, o final do versículo, que vai dizer que feliz o que pegar os filhos dos babilônicos e bater com eles nas pedras. Aí você vai entender, mas é que pedra, irmão, é a palavra, e aí a gente tem que evangelizar. Não, ali é pedra mesmo, e ali é um texto que fala de vingança, né, que está relacionado àquele contexto cultural da época, que não tem nada a ver com o nosso contexto de hoje moderno. A Bíblia deve ser interpretada no seu contexto, atualizada para tornar um sentido e aplicada de forma que nós possamos usá-los no dia a dia. Embora nós sabemos que a vingança foi proibida por Jesus, mas no Antigo Testamento a cultura, né, acabava aconselhando que nós deveríamos amar odiar os inimigos. Aí nesse quesito, odiar o inimigo era algo permitido, se devia fazer. Até casamento com mais de uma esposa, isso acontecia no Antigo Testamento. Então a gente não pode trazer isso para os dias atuais. Então as conquistas militares de Davi eram tidas como vitórias de Deus. Quando eles venciam, foi Deus que deu a vitória. Quando eles perdiam, tem alguma coisa errada, nós pecamos e temos que nos arrepender. Então isso aconteceu na conquista da terra de Canaã, e posteriormente essas guerras se arrastaram, e ainda hoje, né, os palestinos e israelenses ainda brigam na mesma região que brigaram nesse tempo do rei Davi. Continua, né? Continua a mesma guerra. Uma guerra parecida, moderna, mas é bem parecida ainda, né, por território e assim por diante. E quando a gente olha as guerras modernas, a gente vê na mão de Deus. Quando a gente vê a Guerra dos 6 Dias, sim, que ele sai, né, da Segunda Guerra Mundial, um povo que não tinha nada, ali e se nós levanta vimos, nações poderosas. O Egito e a Síria se uniram contra Israel. Isso. Israel mas teve mais nações também que se uniu ali junto para destruir. Sim, os árabes, e ele ficou trancafiado em um beco sem saída, né? E eles, quando eles pensaram, agora a gente destrói eles deram a volta por cima. A Guerra dos 6 Dias foi um milagre que acabou aumentando o território de Israel. Conseguiram até as colinas de Golã, né, todo aquele vale até o Monte Hermon. Mas um fator foi muito decisivo, embora a gente sabe que foi a mão de Deus, é que os tanques dos inimigos, sejam egípcios ou até mesmo da própria Síria, e alguns desses tanques eram de fabricação russa, eles não eram preparados para montanhas. Ou seja, o canhão do tanque, ele inclinava 25, 30 graus, e não o suficiente para dar um tiro de baixo para cima. E os tanques israelenses, que estavam em uma posição privilegiada, já que Israel é um lugar mais alto, eles tinham uma inclinação mais facilitada. Então houve muita perda da parte de Israel também, mas os inimigos foram derrotados de uma forma milagrosa em 6 dias, que tornou aquela história emblemática durante os anos. A administração de Davi. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi, que o fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Lendo o capítulo 8, 15, 18 e 20, 23 e 26, observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando de suas tropas estava à frente Joabe. Havia um guarda real, um superintendente na corveia,
que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, 2 Samuel 8,17. Um cronista e um escrivão, 2 Crônicas 24:3. Os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. Esse corpo administrativo não era autônomo, todos agiam com permissão do rei, e por ele eram supervisionados. Cada setor só poderia agir ou fazer algo com a anuência dele. Davi procurou montar um setor administrativo que o pudesse auxiliar no seu reinado. O sucesso de um obreiro depende de oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados. Timóteo 1:5. Paulo diz que 2 tipos de obreiro precisam ser bem remunerados: os que se afadigam na palavra e os que administram bem. 1 Timóteo 5:17. Então ele começa agora o reinado a ter contornos. Cria uma sede administrativa. Agora começa a ter forma de Estado. Essa forma ela começa a se manifestar. Porque antes, como era um Estado teocrático, os juízes que julgavam. É uma bagunça, na verdade era anarquismo, né? Cada um vai ver juiz vai fazer isso. É porque eles não têm a mesma visão, né? Sim, o anarquismo, porque no final do livro de Juízes encerra dizendo: cada um fazia conforme parecia bem aos seus olhos. Isso. E aí acabava se destruindo, porque daí um queria invadir a esfera do outro e acabava Israel os dividido conflitos. e enfraquecido. Qualquer um entrava e saía, destruía, vinha um juiz, organizava, morria o juiz, piorava, e assim foi 450 anos. Isso. Agora com Davi, ele já começa ele tomou essa posição dele de rei, né? Tomou. Agora eu sou rei, Deus me colocou ele como rei ele cargo. se reveste do cargo. Agora eu vou tomar as atitudes que devem ser tomadas, diferente de Saul. Saul agia como um menino. Isso, como impulso. Ele não amadureceu para o cargo. Não se importou com a organização administrativa. E agora Davi, ele cria um centro administrativo organizado e ele coloca responsáveis por cada setor, para cada departamento. E todas essas organizações prestavam esclarecimentos ou prestavam contas para Davi. Isso. E isso tornou isso um reino muito seguro, muito organizado, porque houve uma implantação da justiça. Nunca houve um rei tão justo como Davi. Porque nada na Bíblia Deus faz de forma desorganizada. Tudo é organizado. Quando a gente vai ver o povo de Israel na época do Êxodo, quando a gente olha o livro de Números, nós vamos ver muito isso. A organização do povo, como deve ser, a elaboração das leis, como deve se comportar, o espaço de cada um, quem tem o poder de fala, como deve se organizar toda a nação para que possa ter o crescimento. Uma casa desorganizada, onde cada um faz o que quer, ela não cresce, ela não desenvolve, ela se destrói automaticamente. E Davi, ele passou a ser assim acessível, mesmo sendo rei. Não era impossível conversar com Davi, né? E isso é um mal da igreja moderna hoje, pastores que moram em condomínio fechado e que o povo não tem acesso. Não tem acesso. Porque chega na portaria, ele não tá. Pronto, você vai embora, não tem acesso, né? E às vezes o condomínio às vezes não é fechado, mas às vezes é prédio. E aí só para achar o número do apartamento já é um trabalho. Então isso diminui o acesso das pessoas. Parece que esses pastores modernos não querem se incomodar. Parece. Não sei se você está me entendendo. E isso é ruim. É ruim porque o povo quer a palavra do pastor. Tá certo que tem gente chata também, que de manhã, tarde e noite quer o pastor fala não sei o que, quer um conselho, quer não sei o que, ele tá sempre incomodando. Tem gente chata também. Mas na maioria, o pastor deveria se manter mais acessível, né? Como Davi se tornou acessível. Então, ele próprio, ele era comparado a um anjo de Deus. Quando os irmãos leem a história que aquela mulher sábia de Tecoa foi paga por Joabe, para que ela convencesse Davi a trazer Absalão de volta,
que ela faz aquela encenação, aquele teatro dos 2 filhos que brigaram, um matou o outro, agora o povo quer matar o filho que sobrou. Então Davi deu a sentença de que ela, né, teria garantia de que não iriam matar o filho dela e tal, e ela ficou ali enrolando até o momento que Davi disse: Joabe está metido nisso. Aí ela diz assim: na verdade eu sei que tu és como um anjo de Deus. E Davi, ele era muito perspicaz, ele era muito esperto, muito sábio, e ele conhecia as pessoas, não é? Então isso é uma coisa importante na vida de um líder. Então aqui, ó, o presbítero Fabiano leu: o sucesso de um obreiro depende da oração, pregação, ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. E um líder ou um pastor, ele administra a igreja do jeito que ele administra o próprio dinheiro. Se ele for pão duro, ele vai ser pão duro também com o dinheiro da igreja. Se ele for um esbanjador, ele vai ser esbanjador com o dinheiro da igreja. É mais ou menos isso que acontece. E Davi, ele era um ótimo administrador. E a Bíblia diz que devem receber salário dobrado os que exercem o ministério do ensino da palavra, né? E os que administram bem devem receber um salário maior. Eu não estou pedindo salário nenhum, embora nós exercemos aqui o ministério do ensino, né? Sendo nós voluntários, mas é importante que se reconheça isso, né? Não digo só financeiramente, mas de uma certa forma, que essas pessoas que administram bem devam ser reconhecidas. Você tem um pastor que ele não é muito assim intelectual, mas ele prega bem, ouça a pregação dele. Porque eu prefiro ouvir uma pregação simples por uma pessoa sincera do que uma pregação linda por um pastor mentiroso. Eu prefiro ouvir uma pregação simples por parte de um pastor sincero, que não fala o português direito, mas é sincero, do que um pastor muito intelectual e mentiroso e não vive o que prega. Então, às vezes, a gente está reclamando de coisas que nós vamos sentir falta depois. Escute o que eu estou dizendo. Você vai estar reclamando de coisas que você vai sentir falta depois. Vai dizer assim: ah, como eu era feliz e não sabia. Pois é. As coisas de Deus, elas se dão na simplicidade. Não é apologia à ignorância, porque o meu português também é ruim, e às vezes eu tenho uns amigos nossos que eles me corrigem, e eu fico muito grato, porque muitas coisas a gente fala errado e não percebe. Então, graças a Deus que eu tenho professores próximos que me ajudam na língua portuguesa, senão eu estava perdido. Mesmo assim, de vez em quando dá uns furos ainda. Mas é importante que a gente pense nisso, né? Tudo é importante, mas o caráter é mais. Não despreze alguém devido ao seu caráter, devido à sua habilidade, porque às vezes se valoriza tanto pela habilidade e se despreza pelo caráter. A gente deveria ignorar a habilidade desde que esse caráter estivesse podre, não é? Porque às vezes a gente mistura as coisas, e mesmo que alguém seja mau caráter, diz: não, mas ele é habilidoso, ele sabe fazer, sabe falar, é só um político. Mas é só um político, não é uma pessoa que tenha uma essência que vai te trazer para frente, mas é alguém que vai demonstrar uma fragilidade no caráter logo e você vai descobrir. O que a caverna de Adulão fez com Davi, né? Fez ele conhecer o povo, né? Quando juntou aqueles mais ou menos 400 a princípio, pessoas. Na de Adulão era 400, Ziklag já tinha 600. Isso. Essas pessoas que eram cheias de problema, e Davi convivendo com eles diariamente, fez com que ele aprendesse a conhecer o ser humano mais profundamente, e agora fez ele, no seu reinado, ele desenvolver e conseguir agregar tudo isso, porque é muito difícil você agregar pessoas, né? Para espalhar é fácil, né? Agora para agregar, para você agregar é muito difícil, você tem que ter uma habilidade muito grande. O culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleques, 2 Samuel 8:17. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado, 2 Samuel 15:24. Historicamente, pode-se entender que, no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Davi faz tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. Veja o relato completo das realizações litúrgicas de Davi
em 1 Crônicas 23, 1 e 3. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, pois os que fazem de qualquer jeito, da própria vontade, sem prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, que, querendo fazer culto por conta própria, foram fulminados pelo fogo do Senhor. Levítico 10, 1 e 2. Nós vimos nas lições passadas, não nessa, nessa revista, mas revistas passadas, quando trabalhamos sobre o tabernáculo, sobre Nadab e Abiú, Sim. quando pegaram fogo estranho. Mas também aprendemos ali que o louvor não existia naquela época. Os sacerdotes faziam só os sacrifícios ali. Não havia organização de cantores ainda no templo. Isso é vai algo ser posterior. Sim. Isso vai vir com Davi aqui. Sim, principalmente com Davi. Isso. Davi é que vai trazer esse. Ele também louvor. fez muitos instrumentos musicais. Davi fazia instrumentos e sabia tocar bem. Essa foi uma das características dele. E aí, quando ele ocupa o lugar de rei, como ele sabia tocar e ele conhecia música e era compositor, tava tudo na mão, era o rei, ele organizou os cantores. Isso, aí ele começa a buscar pessoas que também tinham o dom. Imagina o culto, como é que não era? Isso. Eram milhares de vozes, eles formavam corais, irmão. Aquilo deveria ser muito lindo. Longe, né? Essa voz deveria ecoar muito longe, né? Então isso foi um momento de muita presença de Deus nesse tempo. Isso. Um coral faz muita diferença. Eu falei esses dias, eu falei na igreja hoje a respeito daquele pastor, que eu ouvi pastor Luiz Hermínio falando. Desculpe. O pastor que tinha um irmão que era ator de teatro, o pastor convidava o irmão dele, que era ator teatral, para visitá-lo na igreja que ele iria pregar. E ele disse que o dia que você for ver a peça teatral, eu vou ver a sua pregação. E aí deu o caso de ele ir apresentar a peça teatral naquele teatro, na cidade em que o irmão dele, que era pastor, ia fazer uma conferência. Aí o irmão dele disse, mas eu vou estar na mesma cidade. Ele disse, não, então você vai lá me ver pregar. Ele assim, vou, se no sábado antes você for me ver apresentar a peça no teatro, né? Eu estou falando a respeito da organização de culto. E daí ele foi ao teatro. Quando ele chegou, o teatro estava marcado para começar a apresentação às 8 horas, em um tapete vermelho muito lindo. Alguém o abordou na porta, já o levou a um local bem privilegiado na frente. 8 horas em ponto, apagaram-se as luzes e acenderam a luz do palco e abriu-se a cortina e começou aquela peça teatral muito bem sincronizada, tão bem feita, tão bem elaborada. Ao fim, toda a plateia de pé aplaudiu fervorosamente aquela peça teatral. Após a apresentação, esse irmão desse ator teatral, que era pastor, foi lá, abraçou o irmão dele, parabenizou pela apresentação e falou, amanhã no culto, hein? Beleza, chegou no outro dia, marcou o culto para 7 horas. O ator teatral, que era irmão do pastor, chegou 7 horas. O irmão dele já chegou 7h30, atrasado, arrumando a gravata toda torta, a camisa com a gola virada, ofegante, cansado. E aí vai começar o culto, já tinha lâmpada que não funcionava, era ventilador sem hélice que não estava prestando mais, e era criança andando, era gente mexendo no celular, a microfonia no microfone, não tinha ninguém para cantar, já chamou um lá que nem cantar direito não cantava, tudo desafinado, tudo bagunçado. E aí aquela pregação xoxa que não acabava mais e passou da hora. No fim, o culto acabou desse jeito. O pastor perguntou pro irmão dele o que ele achou. Ele disse assim, bom, há uma diferença entre nós. Nós falamos de uma mentira, mas a gente faz tão bem feito no teatro que parece uma verdade. E vocês estão o tempo todo falando de uma verdade, mas é tão mal feito que parece uma mentira. Então, essa história que eu já contei uma vez aqui, com essa é a segunda, ela cai bem aqui a respeito da organização de culto. Que Davi organizou o culto e o culto funcionou de forma coerente, organizada, bonita. Isso fica bonito. Agora, um culto que não tem hora para começar, não tem hora para acabar, onde apenas encheção de linguiça, muita conversa, celular, criança que anda o tempo todo, não tem uma escolinha para colocar esses filhos, não é? E aí fica aquele choredo o tempo todo no culto e tal.
É complicado pregar, é complicado cantar, e é complicado você pensar que Deus vai se manifestar numa situação dessa, se Deus é um Deus de ordem e decência. Quando o altar está completamente arrumado, as pedras no lugar, está ali em cima todo aquele aparato com o animal morto, acredite, aí sim o fogo vai descer. Agora, um culto que não se entende nada, todo mundo fala em língua estranha junto, não tem interpretação, ou muita conversa, não é? Não se entende nada, não é um culto racional. Deus não vai se manifestar. Pode ser que alguém se emocione, mas não é pela ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós apresentamos o nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável. E esse culto é um culto racional. A gente não vai para a igreja para deixar o cérebro do lado de fora. O cérebro vai junto com a gente e entra dentro do templo. Porque o culto, ele é racional. Para isso ele tem que ser organizado. Agora, parar a pregação para dar um microfone para um político, dá licença, né, irmão? Dá licença, né, pastor? Não tem cabimento isso. A campanha política vai começar. E você deve saber que o púlpito é um lugar santo. Porque se você der oportunidade para um político, você vai ter que dar oportunidade para todos. Vender produtos no culto e fazer propaganda de cartão de crédito. Ah, mas é o filho do pastor. Bom, se o filho do pastor pode oferecer um cartão de crédito pessoal, o outro irmão que é empresário que vende sapato também pode oferecer o produto dele na hora do aviso. Afinal de contas, a igreja não tem dono. Isso. A igreja é dos membros e o culto tem que ser organizado. O culto é para edificação da igreja e para a glória de Deus. Não é para ficar vendendo coisa, não é para ficar negociando, não é para ser desorganizado e não é para aproveitar esse momento para fazer qualquer barganha. O culto é para adoração a Deus. Nós temos que prestá-lo com reverência, sem ficar distraído com isso ou aquilo, mas cultuar a Deus com sinceridade e integralidade. Porque existe uma diferença entre ir à igreja assistir um culto e participar do culto. Tem uma grande diferença. E revela, na realidade, a forma como a gente presta o nosso culto, revela o interior, como a gente ama a Deus de verdade. Porque aquilo que a gente dá valor, a gente faz com esmero. Prioridade. Isso. Aquilo que a gente não dá muito valor, nós não temos muito interesse, a gente faz, e fez, e pronto, só isso. É algo vazio, xoxo. Mas se realmente a gente ama aquilo, é como o Davi. Davi buscou, a primeira coisa que ele buscou sempre era restaurar o culto a Deus, porque ele sabia que se a presença de Deus estivesse ali, nada poderia. Eles conquistariam, eles teriam. Ele sabia disso. E ele buscou a todo momento de servir ao Senhor em verdade, de estar em verdade. Ele tentou buscar isso a todo momento. E transformou o reino de Israel, o tamanho que chegou. Né? Há muitas conquistas. Foi um rei, apesar dos seus erros, mas foi um rei, conseguiu unificar uma nação inteira dividida. Semana que vem nós vamos falar sobre o pecado dele, né? Então, a despeito do pecado que ele cometeu com Batseba, mas ele foi um bom rei, como rei, né? Ele não foi bom para Urias, né? Infelizmente, foi uma mancha muito grande que ele cometeu, que será o assunto semana que vem, que eu não vou estar aqui, vou estar descansando, mas o Fabiano e o Ricardo vão estar. Eu vejo como é complicado. Pode ler a conclusão? A nossa conclusão: o reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão os damos. 1 Crônicas 22:14. Ele fala isso quando ele junta os tesouros para que fosse feito a construção do templo. E não foi pouca coisa, eu não tenho, porque tem que estar anotado, mas é muita quantidade de ouro, prata e é dele mesmo. Bronze. Aquilo que ele tinha conquistado. Era o próprio tesouro pessoal. Ele deu tudo para construir o templo. Isso. E para encerrar minhas palavras aqui, o irmão Eliezer,
de Orleans, que é a esposa da irmã Marilone, ele me lembrou de uma coisa interessante, acabou dando aula aqui no meu lugar, né? Pelo menos essas são as palavras dele, que Esbozete, ou Esbaal, que é filho de Saul, reinou por 2 anos. Então, quando a gente diz que o primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, a gente sempre esquece de Esbaal, porque ele não foi um rei que reinou na sua totalidade, porque a tribo de Judá estava com Davi, a gente acaba esquecendo, mas é bem lembrado, irmão Eliezer. Isso. Obrigado, tá? Então, o Esbaal, ou Esbozete, ele era filho de Saul, reinou por 2 anos nas 10 tribos, 10 tribos e meia. Até porque que tinha uma legitimidade ali, né? Sim, porque Saul, ele sai fora, mas ainda tinha o general lá que agora o Abner. O Abner tinha que passar essa. Quando a gente vê o presidente hoje, quando assume, tinha que passar. Os soldados tinham que reverenciar o rei. Então o que ele vai? Ele vai primeiro no filho de Saul. Por exemplo, ele pegou o chefe do exército, que era o Abner, foi lá, pegou o Esbozete e disse: vem cá, tu vai ser rei, porque pela lógica, você sendo filho. E nós, como soldados e fiel, é você. Mas aí cria-se a confusão lá. Ele é morto. E aí vem Davi. E Abner faz isso. Abner vai lá a Davi e entrega os soldados. É que o Abner levou uma bronca, meu Deus, como tem detalhes. Abner levou uma bronca de Esbozete porque ele andou pegando a mulher de Saul, uma concubina. E não podia fazer isso. Aí o Abner ficou com raiva e foi lá e disse: ó, Saul, Davi, eu vou fazer uma aliança contigo e vou entregar todos as tribos na tua mão. Isso, os soldados na tua mão. Eles vão jurar lealdade a ti. Só que na saída o Joabe acabou matando o Abner, a traição. Abisaí e aí Joabe mataram porque o Abner tinha matado Azael, que era irmão deles. E aí Davi chorou muito. Uma contenda aí. Teve um problema. Muito bem. Dito isso, então, um abraço aí pra família da irmã Marilone. Não sei se é a filhinha dela que canta, os professores que nunca nos quer ver. Nós queremos ver vocês uma hora, tá? Não fique cantando que nós nunca queremos ver. Queremos ver, tá bom? Deus abençoe. A hora acabou mesmo. Isso. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. A lição da próxima semana é a lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. A leitura bíblica em classe, 2 Samuel 11, do 1 ao 18. Amém. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Vamos orar para encerrar nossa lição? Deus, obrigado por mais esse momento de palavra, de edificação, sim, que todos possamos ter sido tocados por Ti mais uma vez, através dessa brilhante aula, esse assunto maravilhoso que é a Tua palavra. Abençoa na continuação desse domingo, uma ótima semana a todos os nossos queridos ouvintes e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do doce Espírito Santo esteja em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. E amém.